Bom, pessoal, continuando as nossas aulas de Sociologia Jurídica sobre temas específicos, vamos abordar nessa aula, né, uma aula muito breve, a temática do direito, comunicação social e opinião pública, tá? Um tema que está presente expressamente no edital para a magistratura, tanto federal quanto estadual, tá certo? Bom, esse tema ele pode ser abordado a partir de dois pontos de vista, tá? O primeiro tema relacionado à comunicação social, né, no qual nós estamos diante do modo como o mundo jurídico se comunica com a sociedade, tá? Ou seja, do modo como o Poder Judiciário e as funções essenciais da Justiça, né, vão se comunicar com a sociedade, e no segundo caso, a opinião pública, né, que aí a gente vai ter uma definição de opinião pública e o modo como essa opinião pública vai influenciar o Poder Judiciário e vai influenciar também as funções essenciais da Justiça. Tá? Bom, a comunicação social é a área do conhecimento que estuda a comunicação humana, né? Abordando temas como a interação entre os indivíduos na sociedade, o funcionamento e as consequências dessa interação e também as relações entre a sociedade e os meios de comunicação, né? A relação desse tema com o direito se relaciona principalmente, né, na necessidade de que o Poder Judiciário, né, e as funções essenciais da Justiça sejam transparentes à sociedade, né, o que tende a aumentar a confiança da população, né, nessas instituições e também ampliar a busca pelos serviços. Né. No caso do Poder Judiciário, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, né, Resolução 85 de 2009, que busca enfrentar esse tema e aprimorar a comunicação com o público externo, né? Abarcando também uma facilidade para se ter acesso, por exemplo, a andamentos processuais, aos atos administrativos, aos dados orçamentários, ao modo como os gastos são feitos, etc. Né? E aí o CNJ estabeleceu uma série de diretrizes, né? Então, para quem quiser se aprofundar nesse tema específico, dá uma olhada no site do CNJ que vocês vão encontrar muito material sobre isso, né? Do ponto de vista mesmo da internet, né, principalmente com a lei de acesso à informação, né, a regra é que os órgãos públicos estejam transparentes, seja fácil o acesso a questões como distribuição dos cargos, salários, subsídios, distribuições orçamentárias, etc. Né? Por outro lado, há um esforço também progressivo desses órgãos para o quê? Para comunicar à sociedade das medidas que vão sendo adotadas. Né? Isso é muito importante, por exemplo, para o Ministério Público, né, que tem que sempre prestar contas à sociedade acerca do trabalho que é feito em questões como, por exemplo, ações penais, ações de improbidade administrativa, questões de tutela coletiva, etc. Isso é muito importante no caso da Defensoria Pública, evidentemente, que precisa se comunicar com a sociedade para deixar bem claro que está de portas abertas, né, para um dos objetivos institucionais da Defensoria Pública, é a própria educação em direitos, então está dentro desse escopo de comunicação, e para a própria, digamos assim, abertura institucional para que as pessoas saibam que podem procurar a instituição para buscar certos direitos que muitas vezes elas nem sabiam que tinham. Né? A advocacia pública também tem esse papel, né? A Advocacia Geral da União, por exemplo, a AGU, tem uma parte de comunicação social que busca, por exemplo, explicar certos conceitos jurídicos para o leigo, que é bem interessante. Né? Eu acho que do ponto de vista concreto, um exemplo que a gente viu, principalmente da Defensoria Pública e do Poder Judiciário, né, recentemente, é a questão do auxílio emergencial. Né? Você teve uma tentativa, por exemplo, por parte da Justiça Federal de criar mecanismos de facilitar o acesso da população ao conhecimento dos seus direitos e ao modo de acessar o Poder Judiciário sem a necessidade de advogado. Né? O Juizado Especial Federal permite, né? O Juizado Especial em geral, né? O federal não é exceção, permite o acesso à justiça sem
sem advogado, né? Então, por exemplo, aqui no meu tribunal, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, criou-se um mecanismo para facilitar o acesso sem advogado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar um advogado e não há defensoria pública na sua subseção. Então, acessar, e criou-se também um mecanismo de facilitar a conciliação, né? E isso foi tudo comunicado através dos meios adequados. A Defensoria Pública, a mesma coisa, né? Se colocou ali à disposição da população para fazer, né? Para acionar o judiciário, para acionar o executivo, né? Para contestação administrativa do auxílio, enfim. Então são exemplos de como a comunicação social é importante para que a população tenha mais confiança, consiga acessar esses serviços e, enfim, haja aí, de certa maneira, uma democratização do acesso à justiça, vamos dizer assim. Então, a comunicação, ela tem essa função instrumental também, né? São apenas exemplos para vocês aí consolidarem para que serve isso, né? Já o tema da opinião pública, ele merece ser abordado com um pouco mais de detalhes, né? Bom, segundo Sérgio Cavalieri Filho, né, a gente pode definir a opinião pública como o pensamento predominante do grupo sobre uma determinada pessoa ou questão. Tá? É um juízo coletivo, né, adotado por aquele grupo social. Né? Ele não é pura e simplesmente a soma agregada das opiniões individuais. Tá? Não é que você vai fazer uma enquete para saber qual a opinião da pessoa sobre um determinado tema. Tá? Mas sim um resultado mais ou menos estabilizado dessas opiniões que são deliberadas coletivamente. Tá? Por isso que não adianta fazer uma enquete, enfim, fazer uma enquete no Facebook sobre algum tema específico, né? É um fator interessante, pode servir para identificar uma certa tendência, mas isso não é suficiente para afirmar que a opinião pública sobre um tema como, sei lá, aborto, seja aquela, né? Você tem aí uma série de, nós vimos, né, que existem grupos sociais muito distintos e aí a opinião pública também depende, né, de certa maneira, desses grupos sociais. Bom, a formação da opinião pública, ela é também lenta, ela é gradual, ela ocorre a partir de interações, muitas vezes em grupos menores, né, família, comunidade, vizinhança, amigos, colegas de trabalho, etc. E vai se expandindo pela sociedade, né, como a internet hoje em dia, grupo de WhatsApp, essas coisas, essa dinâmica muda um pouco, né, mas a lógica é mais ou menos a mesma. E nesse contexto é importante destacar que a imprensa, né, possui uma importância fundamental para a consolidação da opinião pública, né, podendo vir inclusive a modificá-la, né, especialmente nesse contexto que a gente tem muitas notícias falsas. A imprensa, né, a imprensa séria que vai fazer uma investigação, que vai fazer uma apuração, que tem estrutura para isso, tem um papel muito importante para a formatação da opinião pública, tá certo? Bom, nesse contexto, a opinião pública, ela certamente influencia temas que se relacionam com a atuação do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, né? A gente pode mencionar o tema mais óbvio, né? É a questão da criminalidade, cuja percepção pela sociedade, ela é ali formatada, né, pelos meios de comunicação de massa e pode ter influência no modo como o Poder Judiciário é visto pela comunidade, né? Aqui também, de novo, a questão da internet, ela tem um papel muito relevante sobre isso, né? Eu me lembro, Natal passado, estava falando com a minha tia, que evidentemente não entende muito de direito, para falar de uma forma um pouco mais modesta, e estava criticando a audiência de custódia, né? Sem ter a menor ideia do que é uma audiência de custódia. Né? Não, porque isso aí só serve para soltar preso, minha vizinha falou, né? Então você vê ali que naquela comunidade, né, uma comunidade muito pequena no interior de São Paulo, o modo como o judiciário é visto, né, por aquela comunidade é moldado por essa opinião extremamente estúpida, infelizmente, sobre um instituto tão importante como a audiência de custódia, tá certo? E isso pode ter impacto muito grande, né? Porque aí é simplesmente
uma opinião ali, tal, enfim, você pode debater, argumentar, explicar que você faz audiência de custódia, não é bem assim, mas isso pode levar a uma situação, como a gente viu recentemente, né, de manifestações a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, manifestações absolutamente autoritárias que não se encaixam no Estado democrático de direito, né? Ou seja, você tem aí o modo como a opinião pública, né, essas opiniões consolidadas, elas podem eventualmente impactar numa falta de credibilidade das instituições. Tudo bem? E aí, de novo, é importante a gente ponderar isso, né, do modo como a questão das fake news, né, das notícias falsas, vão impactar nessa mesma temática. Tudo bem? E por fim, né, eu acho importante destacar o papel da consciência jurídica da população, né, uma concepção de consciência jurídica que vai representar um certo posicionamento coletivo da sociedade a respeito de determinados temas, né? Então a gente pode definir como essa consciência coletiva, esse posicionamento coletivo sobre determinados temas, né? Que de certa maneira é influenciado assim, se relaciona, vamos dizer assim, com essa questão da opinião pública, né? E é um sentimento, né? Um sentimento coletivo de justiça que vai variar muito conforme o contexto histórico, conforme o contexto social, né? E que vai, de certa maneira, influenciar o poder judiciário e influenciar o legislativo na criação de leis. E vice-versa, né? Lembrando uma aula anterior, né? Essa relação entre o direito e os grupos sociais e a opinião pública ela é mútua, né? Então, o direito ele pode mudar o modo como a opinião pública vai pensar um determinado tema e a opinião pública também pode pressionar o direito para mudar de opinião, né? A gente tem, por exemplo, a gente tinha nos anos 70, 80, o conceito de legítima defesa da honra, né, que permitia, por exemplo, que certas situações de feminicídio permanecessem impunes, né, graças à atuação da opinião pública, né, que se posicionou de certa maneira contrariamente à perpetuação desse conceito. Você tem aí uma alteração do modo como os juízes encaravam essa questão e vice-versa, né, a partir do momento que o direito vai incorporando essas mudanças sociais e dando decisões nesse sentido, isso vai também consolidando esse sentimento social. E isso está, evidentemente, ligado com essa questão da opinião pública, né? Essa ideia de um certo pensamento predominante que vai se estabilizando, se consolidando, se cristalizando aos poucos. Tudo bem? Então é isso, é um tema bem simples, né? Eu acho que quem quiser se aprofundar nele, eu acho que pode ser interessante, dependendo do concurso que você estiver prestando, se for magistratura, por exemplo, dá uma olhada em como o CNJ tem se articulado sobre isso. Tá? Quem estiver prestando magistratura também, eu acho que vale a pena dar uma olhada nos princípios de Bangalore sobre essa questão judiciária, a relação do judiciário com a imprensa, com a opinião pública, etc. Ali tem alguns princípios bem interessantes que estão fora do escopo desse meu curso, tá? Mas se vocês tiverem interesse, dá para se aprofundar por lá. Bom, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, podem entrar em contato comigo.